Na manhã fria de 8 de novembro de 1944, relatórios urgentes crepitam pelos rádios no aeródromo de Ashmer. Uma formação massiva de bombardeiros aliados se aproxima. A base irrompe em uma atividade frenética. Um dos maiores ases da Luftwaffe, Witold Novotny, corre para o seu Messerschmitt Me-262. Em sua pressa, ele deixa para trás as calças da sorte que o acompanham em mais de 250 vitórias. Novotny se acomoda no cockpit do revolucionário caça-jato. Sua forma elegante contrasta fortemente com as aeronaves movidas a hélice que pontilham o asfalto. Mas quando o piloto aciona os interruptores e mostradores, as turbinas do Me-262 se recusam a dar partida. Minutos preciosos se passam. A equipe de solo enxameia a aeronave, trabalhando freneticamente para dar vida aos motores. À distância, o som do combate cresce. Os companheiros de esquadrão de Novotny já estão engajados enfrentando probabilidades esmagadoras. Finalmente, com o rugido, as turbinas se acendem. Novotny decola, levando seu jato ao limite. Ele sobe rapidamente, sozinho, correndo para se juntar à batalha. Seu rádio confirma duas vitórias rápidas. Um B-24 Liberator e um P-51 Mustang caíram sob os seus canhões. Por um momento, parece que a sorte do as virou. De repente, uma transmissão arrepiante corta as ondas de rádio. O operador de rádio no aeródromo ouve a voz de Novotny: "Estou pegando fogo." A ascensão de Witold Novotny para se tornar um dos ases de maior pontuação da Luftwaffe quase terminou antes de realmente começar. Em 19 de julho de 1941, voando com o 9º grupo do 54º Grupo de Caça, conhecido como o Esquadrão do Diabo por seu temível emblema de uma cabeça vermelha e sorridente de um satanás, o piloto de 20 anos voava o seu Messerschmitt Bf-109 em sua 24ª missão no Teatro Oriental. Em uma rápida sucessão, ele abateu 2 ou 3 biplanos soviéticos Polikarpov I-15, marcando então seu primeiro trio de vitórias. Mas este momento de triunfo seria fugaz, pois o fogo inimigo acertou seu motor, enviando-o para uma perigosa descida profundamente atrás das linhas inimigas. Enfrentando a sombria perspectiva de captura, ele tomou uma decisão em uma fração de segundo a de virar em direção ao Mar Báltico, preferindo a incerteza do mar aberto ao destino quase certo de se tornar prisioneiro de guerra nas mãos comunistas. Caindo no gélido Golfo de Riga, ele se arrastou para o seu bote salva-vidas individual e suspirou de alívio. Mas sua luta pela sobrevivência tinha apenas começado. Sozinho e com nada além de sua pistola Mauser, Novotny enfrentou a tarefa assustadora de remar em direção a uma costa distante a cerca de 64 quilômetros. Em 2 ocasiões, caças alemães passaram rugindo, mas seus tiros frenéticos não foram notados. O sol implacável queimou a sua pele por horas, enquanto a desidratação e a exaustão se instalavam, ao mesmo tempo em que ondas impiedosas constantemente jogavam água fria em seu minúsculo bote. Quando a noite caiu no segundo dia, o coração de Novotny disparou quando 2 destroyers soviéticos passaram alarmantemente perto dele. Eles também não o avistaram. À noite, o jovem piloto podia ouvir o estrondo distante da artilharia alemã alvejando os navios russos, um lembrete de que a ajuda estava em algum lugar além do horizonte. Pela manhã, no entanto, o desespero se instalou na mente de Novotny. Enfraquecido e delirante, ele considerou desistir, chegando até a rabiscar uma nota de despedida. Durante o sono, as correntes assumiram o controle e o piloto acordou no 3º dia para se encontrar perto da costa. Reunindo suas últimas reservas de força, Novotny remou freneticamente em direção à areia, desmaiando assim que alcançou a terra firme.
Quando recuperou a consciência, ele percebeu que havia sido salvo por 2 auxiliares letões que o descobriram na costa. Agora, tendo sobrevivido a uma morte quase certa, a notável carreira de Vasyl Novotny verdadeiramente começou. Ao longo de seus dias de combate, Novotny sempre usava o mesmo par de calças que vestia durante aqueles 3 dias perigosos à deriva no Golfo de Riga. Para ele, as calças pareciam carregar uma sorte peculiar que ele se recusava a abandonar. Após sua notável recuperação, Novotny rapidamente retornou à ação. Em 31 de julho de 1941, poucos dias após sua aprovação, ele abateu um hidroavião MBR-2 perto de Saaremaa e um bombardeiro DB-3 mais ao sul. No final daquele ano, a sua pontuação havia subido para cerca de 10 vitórias, mostrando então as suas habilidades excepcionais de combate. À medida que o duro inverno da Frente Oriental cedia lugar a 1942, a destreza aérea de Novotny se intensificou. No dia 11 de julho, em meio a ferozes combates sobre a cabeça de ponte do Volkhov, na famosa Batalha de Leningrado, ele reivindicou as suas 30ª e 31ª vitórias. Pouco mais de uma semana depois, Novotny alcançou a rara distinção de se tornar um as em um dia, abatendo 5 aeronaves soviéticas em uma única missão. Levando seus limites ainda mais longe, ele superou este feito no dia 2 de agosto, abatendo incríveis 7 inimigos. A ousadia de Novotny atingiu novos patamares no dia 11 de agosto, quando, após derrubar 3 aeronaves inimigas, o audacioso tenente não se contentou em simplesmente retornar à base. Apesar de seu Messerschmitt Bf-109 carregar as cicatrizes de um intenso combate, ele continuou, e o piloto varreu baixo sobre o seu próprio aeródromo, com os motores rugindo, executando 3 passagens de vitória em rápida sucessão. Ao pousar, no entanto, os controles danificados finalmente cederam, fazendo com que o seu caça tombasse pela pista em um spray de terra e metal. Após emergir do cockpit, Novotny estava machucado, mas sorrindo. Naquele outono, tendo acumulado impressionantes 56 vitórias aéreas, reconhecendo então a sua extraordinária liderança e perspicácia tática, a Luftwaffe promoveu Novotny no dia 25 de outubro de 1942, nomeando capitão do 1º grupo do Esquadrão 54. Agora um líder de combate experiente, Novotny estava pronto para enfrentar novos desafios à medida que a guerra se tornava cada vez mais brutal para as potências do eixo. Em janeiro de 1943, o Esquadrão de Caça 54 começou a transição para a nova aeronave Focke-Wulf FW-190, um caça renomado por sua robustez, poder de fogo e agilidade, qualidades que davam aos pilotos da Luftwaffe uma vantagem decisiva sobre os adversários soviéticos. Com este novo modelo, a taxa de vitórias de Novotny disparou, frequentemente reivindicando mais de 2 aviões por dia. Naquele mesmo ano, Novotny uniu forças com seu confiável ala Karl Schnarrer, junto com Anton Döbeli e Rudolf Rademacher, formando então o Enxame Novotny, uma poderosa equipe também apelidada de Trem dos Diabos. Juntos, eles se tornaram então o esquadrão mais bem sucedido da Luftwaffe, acumulando 524 abates combinados. Com apenas 22 anos, Novotny alcançou a sua 100ª vitória no dia 15 de junho de 1943, durante a sua 344ª missão de combate, tornando-se o 42º piloto da Luftwaffe a atingir este marco. Mas ele estava longe de terminar. Agosto o viu embarcar em uma série extraordinária, abatendo 49 aeronaves em um único mês, cimentando o seu lugar no folclore da Luftwaffe. No dia 1º de setembro, ele se tornou um as duplo em um dia, abatendo 10 aeronaves inimigas em apenas 2 sortidas, elevando o seu total para 183 aeronaves. Nas próximas 72 horas, ele aumentou ainda mais essa contagem para 189, ganhando a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho. Antes que pudesse receber o prêmio, Novotny alcançou
a sua vitória de número 200 no dia 8 de setembro. No dia 15, sua contagem havia subido para 214, tornando-o o piloto com maior pontuação da Luftwaffe naquele momento. Finalmente, no dia 22 de setembro, na Toca do Lobo, o quartel-general de Adolf Hitler, na frente oriental, Nowotny recebeu a sua condecoração do próprio Hitler. No dia 15 de outubro de 1943, Weitel, não mais um capitão de esquadrão, agora um capitão da Luftwaffe, reivindicou a sua 250ª vitória aérea, um feito recorde na Luftwaffe. Após um breve descanso no final de outubro de 1943, Nowotny retornou à frente mais uma vez liderando o seu confiável ala Karl Schnorrer em combate. No entanto, isso terminou abruptamente em novembro, quando Schnorrer sofreu ferimentos graves após um salto de paraquedas em baixa altitude, levando-o então a uma substituição pelo suboficial Ernst Giffen. Nowotny e Giffen reivindicaram suas duas últimas vitórias na frente oriental no dia 15 de novembro de 1943, elevando o total confirmado de Nowotny para 255, com outros 50 não confirmados. Reconhecendo os riscos que ele enfrentava, especialmente agora, dada a sua fama global, o alto comando retirou Nowotny do combate ativo. Nos meses seguintes, Weitel se tornou central então para os esforços da máquina de propaganda do Reich. O piloto percorreu a Alemanha encontrando-se com soldados, civis e trabalhadores de fábricas, fazendo discursos para aumentar o moral e manter o apoio público à guerra. A sua imagem simbolizava a força da Luftwaffe para a nação, mesmo quando as perspectivas da Segunda Guerra Mundial se tornavam cada vez mais desafiadoras para eles. Em abril de 1944, o caminho de Nowotny mudou quando ele foi nomeado para liderar o Esquadrão de Caça 101, uma unidade de treinamento para novos pilotos. Embora estacionado longe de suas amadas linhas de frente, o piloto experiente, de 23 anos, abordou então este papel com sua característica dedicação. Aproveitar a oportunidade para compartilhar experiência de combate e habilidades de liderança rapidamente lhe rendeu o reconhecimento como um dos melhores instrutores da Luftwaffe. Em abril de 1944, enquanto Nowotny aprimorava as habilidades dos mais novos recrutas da Luftwaffe, uma aeronave revolucionária surgiu, o Messerschmitt Me-262. Um caça-jato que prometia revolucionar o combate aéreo. No entanto, seu caminho do projeto à implantação provou ser longe de suave. Problemas técnicos atormentaram o desenvolvimento inicial, dificultando o progresso. Somando-se a estes desafios, a insistência equivocada de Hitler em usar a aeronave como bombardeiro atrasou ainda mais a sua implantação e seu papel pretendido como caça. Esses contratempos adiaram o potencial impacto do Me-262 no esforço de guerra. Em meados de 1944, com bombardeiros aliados causando estragos nas cidades alemãs, o alto comando da Luftwaffe reconheceu a necessidade urgente de mostrar o verdadeiro potencial do Me-262 como caça e começou a procurar um líder que possuísse a audácia e a habilidade necessárias para introduzir esta aeronave avançada ao serviço de linha de frente o mais rápido e devastadoramente possível. Naturalmente, Weitel Nowotny emergiu como a principal escolha do Führer para liderar este esforço pioneiro. Em setembro de 1944, o piloto experiente foi nomeado para comandar o chamado Comando Nowotny, a primeira unidade de caças a jato da Luftwaffe. Operando a partir de aeródromos perto de Onasbruck, esta unidade altamente especializada foi encarregada de trazer o revolucionário Me-262 para operações de combate. Mas esta não seria uma tarefa fácil. Não apenas eles tinham que engajar aeronaves inimigas, mas também lutavam com os primeiros problemas mecânicos do Me-262 e a íngreme curva de aprendizado no desenvolvimento de táticas totalmente novas para a guerra a jato. No dia 7 de outubro, Nowotny marcou a sua primeira vitória aérea na frente ocidental, abatendo um bombardeiro B-24 Liberator, marcando então a sua 256ª vitória no total.
No entanto, seu sucesso foi ofuscado por dificuldades crescentes, como altas taxas de perdas e realizações limitadas, causando preocupação crescente entre o alto comando, nomeadamente os generais Alfred Keller e Adolf Galland. No dia 7 de novembro de 1944, as tensões atingiram um ponto crítico. Os generais Keller e Galland chegaram ao aeródromo de Ashmer para uma inspeção surpresa. Galland, familiarizado com a unidade por conta de visitas anteriores, permaneceu para enfrentar os desafios contínuos. Nos alojamentos, pilotos se reuniram, expressando abertamente dúvidas sobre a prontidão de combate do ME-262. O potencial revolucionário dos caças a jato parecia ofuscado por persistentes contratempos operacionais. Na manhã do dia 8 de novembro de 1944, os generais chegaram novamente ao posto do Comando Novotny e fizeram uma declaração ousada. Os ases dos últimos anos haviam se tornado covardes e a Luftwaffe estava em perigo de perder o seu espírito de luta. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto a tensão fervia, notícias urgentes crepitaram. Uma formação massiva de bombardeiros aliados estava se aproximando de sua posição. Em um instante, o aeródromo irrompeu em ação. 2 pares de ME-262 foram rapidamente preparados para decolagem, Erich Büttner e Franz Schall, com Novotny e Günther Hengmann logo atrás. Na pressa frenética, adrenalina correndo por suas veias, Novotny cometeu um descuido fatal. Suas calças da sorte, companheiras fiéis desde sua aprovação no Golfo de Riga, foram esquecidas em seus aposentos. A missão deu errado desde o início. A sortida de Büttner foi impedida por um pneu furado enquanto a turbina de Novotny se recusava teimosamente a dar a partida. Segundos se transformaram em atrasos agonizantes. Schall e Wegmann já haviam engajado o inimigo quando o renomado as finalmente decolou. E seus companheiros de combate estavam recuando, suas aeronaves castigadas pelo intenso duelo aéreo. Em questão de minutos, Novotny se viu sozinho, enfrentando os bombardeiros que se aproximavam contra as probabilidades mais impossíveis. Ainda assim, o intrépido piloto subiu e a sua determinação permanecia inabalada. 2 aeronaves inimigas caíram sob seus canhões em rápida sucessão. Primeiro um bombardeio pesado B-24 Liberator e depois um caça americano P-51 Mustang. Mas a maré da batalha virou rapidamente. Um dos motores de Novotny começou a falhar, deixando-o vulnerável e isolado no meio do caos. Ele conseguiu fazer uma última transmissão crítica pelo rádio. Helmut Lennartz, monitorando as comunicações naquele dia, lembrou, abre aspas, lembro-me muito bem das palavras de Novotny. Walter Güssler, um operador de rádio da nossa unidade, havia instalado um rádio no aeródromo. Por este conjunto, eu e muitos outros ouvimos as comunicações de rádio com a aeronave de Novotny. Suas últimas palavras foram, estou pegando fogo. Fecha aspas. Momentos depois, o ME-262 de Novotny foi visto caindo em espiral e a aeronave caiu perto de Epe, marcando o trágico fim do as mais celebrado da Luftwaffe. Se foram os caças aliados que o derrubaram ou se foi o seu motor que falhou, traindo a sua confiança, nunca saberemos. Em meio ao metal retorcido, a equipe de resgate recuperou apenas a sua mão esquerda e fragmentos de sua condecoração de diamantes. A perda de seu líder lançou uma sombra sobre o comando Novotny e com o moral despedaçado a unidade foi rapidamente dissolvida. Após a morte corajosa do líder, um memorial de pedra foi erguido, incorporando restos do ME-262 de Novotny. O avião carregava uma inscrição, abre aspas, aqui, em 8 de novembro de 1944, após 258 vitórias aéreas, o agraciado com a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, Major Walter Novotny caiu pelo povo e pela pátria. Fecha aspas. E antes de você ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique também nas notificações para ativar o lembrete de todo o lançamento que nós soltarmos para você aqui no Almanac. Não se esqueça também de compartilhar e, se considerar, torne-se um membro do Clube do Almanac. Tenho certeza que você vai gostar dos benefícios exclusivos que eu preparei para você. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.